Bem, sejam bem-vindas. Vamos então falar um bocadinho sobre a nossa leitura, sobre a leitura da Notre-Dame de Paris. Que vocês leram nesta edição ou leram a Não, outra edição? e era esta. Ah, O meu é igual. O meu também é de. Por acaso não fui buscar ali às tanto. É o da relógio d'água também. é este. Hum. É, é É este. esse, é Esta esse. edição também é muito gira, mas por acaso já não. Eu, quando saiu, pensei, tenho que comprar. E depois já não consegui. E entretanto saiu esta. E pronto, mas está. Tem uns erritos, mas as edições da Relógio d'Água é sempre a mesma coisa. De vez em quando encontra-se um errozinho. Mas até costumam ser boas. Esta também não é grande coisa. Também Não, não é. esta é erros tipo, falta uma letra ou uma coisa assim. Esta por acaso Sim, não tem sim. muitos. Esta por acaso não tem muitos. Houve uma que eu li agora anteriormente, é que que já me estava a deixar ficar chateado. Que eu começo e aponto. Depois qualquer dia, se eu Pois, tentei muito, devolvo à editora com a revisão. pois. Eu, por acaso, quando eu apanho assim uns erros, eu mentalmente apago-os. Faço conta que eles não estão lá. Corrijo logo na minha cabeça, porque o senhor começa a ficar muito chateado. É o melhor, mas eu sou um alentejano mal disposto e então fico todo danado com essas, fico todo danado com essas coisas. Então, o que é que vocês já conheciam do livro ou porque é que tiveram curiosidade em ler? Nós nem nos apresentámos. José Santos, a mim já toda a gente que Pronto, então já toda a gente me conhece. Mas pronto, é, eu querem sou, dizer eu alguma sou, coisa sobre vocês? Vá, pronto, vá. posso dizer para a Cátia, que se calhar também não pode não conhecer. Sou a Ana Azenha, pronto, também visto os livros já há algum tempo, se bem que agora até um bocadinho afastada. Leio, mas não publico nada. E sou Uhum. livreira, pronto, gosto deste mundo, gosto. Estás E livreira aonde? aqui na Figueira da Foz, na Bertrand. Ah, que giro. Já sei que quando for à Figueira da Foz Exatamente, lá um saltinho, se tem faz que ir favor. dar um saltinho, exatamente. Pois é. Eu por acaso não sabia, agora quando tu disseste, por causa do meu livro, quando tu disseste que já tinhas vendido muito, é que eu Sim, pensei, olha, sim, deve trabalhar numa livraria, sim senhor. exato. Bem. Uhum. E tu, Kátia? E, Bem, eu já há uns anos que deixei de trabalhar, pronto, por opção. Quando tive o meu terceiro filho, minha filha, sou mãe de três, Uhum. e pronto, Já é um trabalhão. isto, trabalho mais do que quando estava a trabalhar fora de casa. Estás aonde? Pronto, Estás onde? eu moro em São Domingos de Rana, fica aqui na zona de Cascais. Sei. Eu trabalhei aí Uhum. pertinho, trabalhei em Sintra eh, Uhum. durante uns tempos. E, e mais? E gostas bastante de ler? Sempre leram vocês? Gosto, sempre li, desde que aprendi a ler na escola primária, sempre. Antes disso contavam-me histórias e foi sempre assim um gosto muito grande. É um grande vício, é um Exatamente grande como vício. eu. Sempre as histórias, eu vivi no Alentejo, eu sou de Vila Nova de Mil Fontes, Uhum. mas vivi sempre no Alentejo e lembro-me sempre das histórias que a minha mãe conta. A minha mãe então era muito boa para inventar Uhum. e para contar histórias, mas também as minhas avós às vezes também me contavam. E, e depois assim comecei a juntar as letras, pronto, nunca parei. Pois. Frequentei muito aquelas bibliotecas itinerantes da Gulbenkian. Uhum. Ui, Sim, sim. era um cliente assíduo durante muitos anos, isso já foi há muito tempo. E pronto, também nunca parei e nem consigo estar muito tempo sem pegar num livro e ler. É assim. Compreendo perfeitamente. É. O que é que vos puxou para esta obra, Notre-Dame de Paris? Eu já tinha o livro há bastante tempo, já tinha comprado há uns 2 anos, talvez, numa feira do livro. Acho que foi por aí. E tinha curiosidade, até já tinha visitado a Notre-Dame, já tinha ido, já fui a Paris 2 ou 3 vezes e já visitei, até pus umas fotografias, no início, pus no grupo umas fotografias que tirei e gosto muito de catedrais góticas, sempre tive assim, uma fascinação onde quer que vá, assim, no estrangeiro, se houver, vou sempre ver. Uhum. Tenho muitas gárgulas cá em casa e sempre gostei muito dessas coisas. Por isso tinha curiosidade. Sinceramente, o que me Uhum. afastou um bocadinho do romance em si foi o filme da Disney.
que eu não, não achava assim muito. Também não simpatizo assim muito com esse filme da Disney. Muito engraçado e pronto. E depois pensei que podia ser alguma coisa assim pesadona também, como são Os Miseráveis de Victor Hugo, que eu ainda não li, mas que Eu também não tenho ali guardadinho, mas ainda não lhe peguei. Pois eu também não. E, uma próxima leitura. portanto, olha, quando eu comentei o livro, houve uma senhora que disse que este não tinha gostado muito, mas que Os Miseráveis tinha adorado. E disse, olha, então estamos em polos opostos, porque este eu adorei, Os Miseráveis, histórias muito miseráveis eu afasto-me sempre um bocadinho. Coisas para me porem muito triste e muito down não é coisa. Eu nem vi o filme, aquele filme que fizeram. Musical. Sim, o musical, exatamente. Eu nem vi. Eu também não vi um bastante mais antigo e na altura gostei do filme, mas já nem me lembro de metade. Não, e pronto, o livro há de ser mais rico. E às vezes também quando... Eu gostei do musical, aliás, foi aí que eu conheci a história, eu gostei muito do musical e eu adoro musicais. Sim. Acho que Os Miseráveis têm mais política e daí é capaz de ser mais... Tem muita coisa política, pronto. É capaz de ser um bocadinho mais pesado a nível de estrutura da história. Exato. Mas eu, por acaso, nem sequer... Eu vou muitas vezes a Londres, que eu gosto muito de Inglaterra, e vou muitas vezes a Londres e normalmente tento ver sempre um musical daqueles que estão lá no coisa. Os Miseráveis afastei-me sempre, nunca tive curiosidade. Mas a banda sonora é espetacular. Nem que seja só ouvir. Às vezes é manias nossas, mas eu por acaso adorei a escrita do Victor Hugo neste livro. Gostei mesmo. Acho que está maravilha a maneira dele. Ele está mesmo a falar com o leitor, não é? Isto deve ter sido publicado em fascículos, em partes, mas ele fala mesmo com o leitor. Fiquei ainda mais curioso porque ele escreveu este livro porque estavam a destruir muitas das coisas góticas naquela altura, já não eram a moda. E ele escreveu este livro de uma maneira para salvar a arte gótica. Achei fantástico e é verdade que o livro está bem entrelaçado, a história dos personagens com a descrição. Isto é uma visita guiada a Paris de 1482, não é? 1482. 82, acho que sim. É uma visita guiada, nós quase... É verdade. A Cátia quis seguir no Google, não foi? É verdade, eu andei à procura. Eu, quando ando assim a ler livros mais informativos, digamos assim, gosto sempre de ir à caça de ver se há monumentos, se há obras de arte, se há assim, coisas que também enriqueçam mais ainda a minha leitura. Pronto, não é a mesma coisa que estar a ler um romance, um policial da Agatha Christie, pronto. Sim, claro. São livros que eu gosto muito também, mas pronto, são leituras diferentes. Eu também, sim. Pois, quando são assim sítios locais que existem, que a gente gosta Sim. Apesar de que neste sítio, neste caso, há muita coisa que já não existe, tudo já não é assim, não é pronto, mas... Do 400 mil... Isso faz pena, pensar que certos sítios que provavelmente, pronto, seria tão bonito ver agora, que agora se calhar são coisas que não têm jeito nenhum. Pois, exatamente. Acontece em todo o lado. Exatamente. Eu dei-me 2 ou 3 vezes a pensar, mas eu não falo na Torre Eiffel. E depois pensei, ok, está bem. Assim, como ele falava em tantas coisas, mas eu não falo na Torre Eiffel. Para isso, que estupidez. Porque há tanta coisa que nova, mas é engraçado que Paris ainda tem muita coisa antiga, claro, ainda tem muito este espírito e as descrições dele, que eu não achei cansativas nada, nem sequer aquelas partes em que ele falava do gótico e das descrições, como eu adoro isso, para mim foi sempre bom, não foi cansativo para mim, mas adorei as descrições das casas, das pontes, aquela descrição que ele fez como o Rio era dividido e como Paris estava dividida e as partes fora de Paris. Adorei essas partes lindíssimas. Eu também gostei muito. É uma autêntica viagem.
aqui no final, não indo já, no final eu não vou falar nada. É assim, nós aqui nestes vídeos normalmente podemos falar de tudo, porque quem vê estes vídeos, e nós estamos a discutir a obra, pronto, temos que falar um bocadinho, sobre a obra, Pois. mas no final, quando o Corcunda sobe às torres e vê o amanhecer, está espetacular essa parte. Está muito bonita, muito bonita. É um hino quase. É verdade. É um hino de beleza a Paris. Adorei mesmo essa parte. Achei. Ele tem aqui algumas pérolas, pérolazinhas de descrições e de Aí eu apontei imensas coisinhas, fiquei com ele todo marcado de... eu nunca faço nada dessas coisas, nunca faço nada. O meu está limpinho. Mas é curioso, eu só faço isto também assim nos clássicos. Sim. Não sei porquê, mas Eu não sei porquê. Separo. A única coisa que me faz tropeçar são as gralhas. As gralhas fico danado. Mas é o que me faz parar. Mas de resto é sempre a coisa. Estava só aqui a procurar uma coisa que eu me ri tanto e até decorei o número da página. Mas pronto. Mas vão falando que eu já vos leio. É só uma frase que eu achei tão engraçado, tão engraçado. Uma coisa que me fez um bocadinho confusão nesta minha edição é que eles traduzem os nomes principais. Sim. É o Pedro Riguar, é o Cláudio Frolo, pronto. Mas pronto, a gente abstrai-se disso. E eu depois também fui ouvindo em audiobook. Havia alturas em que estava por casa a fazer coisa e ouvindo partes no audiobook. E às vezes em português? Em inglês. Em inglês. E eles lá diziam os nomes originais, portanto depois também fui variando. Mas tem, lá está a forma de descrever, e eu depois ouvia, mas ia ler, voltava a ler na mesma, que era para ir marcar as coisinhas, as frases que me ficaram, pronto, e estava a vir apontar. E mesmo quando ele faz logo aqui no início estava aqui quando há lá o teatro do Pierre Gringoire, do trabalho, que era casado com a mercancia, o clero com a nobreza, ou seja, aquela divisão de como estava estruturada a sociedade, ele ali a transpor aquilo, portanto, logo a dizer-nos como é que as coisas eram de uma forma, pronto, no teatro, não é? Eu gostei dessa parte, marquei aqui. Não, as descrições estão muito bem e nós ficamos a conhecer bem a sociedade da época e mesmo como as coisas funcionavam tão mal, coitados. Quem ia a tribunal, era os julgamentos. Ai, meu Deus. E aquela parte... Só o ir a tribunal estavam logo marcados, pronto, acabou. Aquela parte do juiz que era surdo e que fingia que ouvia as respostas, o desgraçado era mudo, não dava resposta nenhuma, porque era surdo-mudo também, era surdo também e ai meu Deus, e ficou olha, mas já encontrei o que eu tinha coisa que me fartei de rir, olha, ri-me tanto, que é ele a descrever alguém que agora nem sei quem. Era um Olivier, uma personagem secundária, não tinha coisa, mas essa personagem era tolinho, coitadinho. Então ele dizia que tinha uma dessas cabeças mal proporcionadas, onde a inteligência se sente tão à vontade como a luz debaixo de um apagador de velas. O que eu ri com isto. Ele tem coisas assim espirituosas. Expressões assim tão engraçadas que gostei muito de ler. As personagens são muito caricatas e divertidas também. Sim. Depois tem aquela parte mais séria, não é? Que é pronto, as condenações deles e as mortes por enforcamento, para eles era um espetáculo. Tem lá coisas tão tristes, fogo. Ai, meu Deus. E faz-me tanta confusão. Eu não sou nada de violência e nem consigo ver um filme assim com muita violência, nem nada. E estas coisas deles
tratarem os enforcamentos e as coisas como se fosse um espetáculo e a quererem estar todos nas primeiras filas. Sim. Ai, meu Deus. E depois era para o nosso de cada dia, aquilo era sempre a aviar. É preciso Pois passar é. isso. Então, julgados por aqueles juízes, Depois surdos e sei lá o quê. era só a ver. E a cigana, o que é que acharam? Por acaso era uma coisa que eu vos queria perguntar. Como é que aparece no vosso? Porque eles aqui no meu fazem mesmo aquela distinção, a dizer que era egípcia, chamam muitas vezes egípcia. É? Sim. Pronto, ok. Também. Sim, Não sabia se era só alguma coisa daqui, porque pelos vistos Para eles, a palavra, não é? Aqui, coisa, como é que ela se chamava? Aquela- Agora passou-me. Como é que se chamava a cigana? a Esmeralda. A Esmeralda. Agora passou-me só me estava a coisa. Mas pronto. A Esmeralda, eles consideravam os ciganos como povos vindos do Egito. Pois, era Pelos isso. vistos. Sim, Por isso chamavam-lhe muitas vezes os egípcios. Sim. Aliás, daí a palavra em inglês gypsy para definir os ciganos. Provavelmente vem daí É também. verdade, se calhar, exatamente. É verdade, olha, não, Deve ir ainda dessas crenças. dessas coisas, sim. Pois, e uma nota de rodapé a dizer designavam os ciganos por egípcios, como também tal qualificação se introduziu na Inglaterra, portanto, daí o gypsy. Pronto. Uma das coisas que eu não gostei nesta edição é que as notas de rodapé não estão no rodapé, estão no final. Ou no fim. Pois é. Isso, a pessoa tem que estar sempre a ir ao final, porque eles falam muito em latim. Dizem muita coisa em latim. Sim. E a tradução está no final. Oh, Eu tinha um marcador na parte das notas, senão Mas tinha que também andar sempre à cheguei a um procura, ponto também- caramba. Cheguei a um ponto também pus lá um Pois. negocinho para ir logo direto ao número. Mas ainda são 200 e tal, não, 316 notas. São muitas. Eles podiam pôr no fundo da página, acho que é mais, uma pessoa Era mais prático. baixa os olhos e está logo ali. Mas, O meu tem em baixo, por acaso. olha, temos que juntar as duas edições. Uma tem umas coisas boas, Pois é. mas é. É que nunca há uma edição perfeita, porque há sempre umas coisas melhores numas, outras coisas melhores outras. Sim. Mas pronto. Mas o que é que acharam assim da personagem? Eu pensava que ela era mais, que era um bocadinho mais, como é que eu ia dizer? Ela é demasiado submissa. Sim, É muito ingênua, muito inocente, pois. muito menina. Ela era novinha, não é? Ela era Pois. novinha, mas nós do filme da Disney não temos essa. Pois, Já é uma mulher mais madura. já. E ficamos Aqui tinha 16 anos. sim, pois. com aquele ar já mais sedutor e etc. Que muito sim, não aparece. Muito apaixonada pelo seu apaixonado, que ela é até o final. Até mete raiva em certas alturas, porque ele não quer saber dela para nada e depois. É que nem se percebe, quer dizer, percebe-se Caramba. que ela apaixonou-se por ele, porque ele salvou, mas quer dizer, é assim uma coisa tão assolapada de repente, que até parece. Ela ficou ali cega por ele, ficou cega por ele e não há nada que a faça pronto, ver ou suspeitar de alguma coisa, nem a ver agarrada à noiva na varanda, a vê-la a ser quase enforcada, depois não é, mas pronto, nem a vê-lo ela suspeitou alguma coisa, ficou ali, é um bocadinho parvinha. É o que não se diz nessa época, mas é um bocadinho. Eu pensava que ela fosse assim mais, sei lá, lutadora, uma mulher assim mais forte. Coisa, pois, não, também uma mulher mais forte, mas não é muito submissa, talvez seja. Nossa, ela também não era, na realidade, ela ainda não era uma mulher, era uma criança. Quase criança. Com 16 anos, naquela época já não se era muito criança, não é?
Se calhar corresponde também um bocadinho ali ao ideal daquela época, não sei. Nós hoje em dia também já estamos habituados a ver heroínas assim fortes e decididas, sim. Pois é e isso. nessa altura E se ela calhar também. nunca teve Sim, olha. uma figura feminina, não é? Ou seja, foi criada lá por alguns, mas Sim. nunca Sim, teve um desenvolvimento normal e se calhar, pronto, faltou-lhe Sim. também E ela foi algum coisa, acompanhamento. sim, ela acaba por depois, pronto, não é cigana, foi criada por, Pois, pois. exatamente. E a cabrinha? Gostaram da cabrinha? ai, adorava, pá, já, Gostei tanto. Eu também gostei muito. espetáculo. Olha, só achei falta foi das gárgulas que falavam, mas também não estava à espera. Foi. Mas pronto, mas tivemos a cabrinha que Mas substituiu foi a cabrinha perfeitamente. para E substituir, exatamente. adorei no fio o Pierre, tipo, já não quer saber de nada, salva a cabra e vai-se embora, já sabe Exatamente, e É vai embora, verdade. ele gostava, ele já sabia apesar de é que importante, ele já sabia que a Esmeralda não gostava dele, apesar dele ter feito Sim, aquele casamento, pronto, casaram-no, e vai, casaram exato. e então ele já gostava era da cabrita, que já queria, se era para salvar entre uma e outra, olha, sim. escolheu a cabrita. Mas Bem, gostei por desse falar em gárgulas, gostei muito daquela parte em que o cardeal cai e fica pendurado na gárgula. Epá, custou! Um ali homem estava. teve ali Pois e ele foi. ele descreveu aquilo tudo para nós sentirmos que Aquela o homem estava descrição, ali a escorregar, a escorregar. eu acho que impressiona mais do que mesmo se fosse a ver num filme, porque Depois, é se uma fosse cena um muito filme, era intensa. tum, caía, pumba. Pois, Ali nós até quase que Sim, suámos ficamos com ele. nervosos É, sim. apesar dele ser, de pronto, não gostarmos muito dele, não é? Mas, Mas também é uma personagem interessante, porque ele não é só mau, tem ali uma série de vertentes, não é? sim, Torna-o mais real do que, lá está, daquele vilão dos desenhos sim, animados. claro. Não, mas ele foi obcecado por ela Sim, obcecado, mas depois tem aquela coisa de que já que não é para mim, também não é para ninguém. Só que pois, aí é que ele ficou mais. E depois também fazia parte da igreja, que era só pecados. Fazia parte sim, da mas igreja. tinha ali a sua vertente alquimista também ia contra os preceitos da igreja. Vertente de bruxos, que os alquimistas todos tentavam, pelo menos nos livros, todos tentam a mesma coisa, é transformar não sei o quê em ouro. em ouro, Pois, Eles descobrir o querem, elixir da vida. exatamente. exatamente. Mas ter assim um laboratório no alto da Notre Dame é espetacular, é espetacular. Eu acho que era. Eu até com medo das alturas que tenho, mas não me importava. Não me importava. Eu à Notre Dame não subi, mas subi como é que se chama? A Catedral. Ai, esta hora já não consigo me lembrar de nada, mas é uma catedral também já de Chartres, a Catedral de Chartres. Subia, foram 300 e tal degraus que a gente subiu. Cheguei lá acima, bem, o vento, e eu sentei-me no chão e agarrei-me e estava a dizer, vamos dar a volta. Não. Não, coisa muito alto, é demasiado, mas muito bonito, muito bonito. E com as gárgulas ali aos nossos lados, é uma coisa que ficou-me sempre na memória, que é muito bonito na Catedral de Chartres. Vocês já viram, já foram a Paris? Já viram a Catedral de Notre Dame? Não. Mas um dia gostava de ir ver. Eu passei uma vez numa visita de estudo, mas não entrei, passámos só. Nas visitas de não estudo, deu para não liga nada a essas coisas. Não, eu por acaso já lá tive 2 ou 3 vezes e agora estou com curiosidade outra vez de ver o que é que eles fizeram agora por causa da. Vocês chegaram a ler aquele livrinho pequenino que o Ken Follett. Não, por acaso ainda não li. Eu li. Apesar de ser pequenino, vê lá coisas que eu não fazia ideia, como aquele conjunto de aqueles detritos que punham entre. Ele conta, põe muitas curiosidades. Agora não estou a saber explicar, mas sim, achei muito interessante. É uma homenagem que ele faz à Catedral, que ele já baseou muita coisa
nos pilares da terra, da construção da catedral, e pediram-lhe para ele escrever este livrinho. Acho que o livro foi vendido de maneira a arranjar dinheiro também Pois. para a construção. E eles dizem que para o ano já vai inaugurar. Estou com curiosidade de ver. E agora fiquei com uma vontade de voltar a Paris para ver. Não muda nada, porque entretanto estas coisas já desapareceram todas, mas é aquela coisa. Se fosse em Inglaterra, muita coisa ainda lá estava, porque em Inglaterra qualquer cantinho dá para fazer uma série de época. Basta tirarem os candeeiros elétricos e pronto. Dá para fazer uma série de época. Então, já não é bem assim, porque já há muita coisa renovada, mas os palácios mais modernos e essa coisa. Mas fiquei curioso, pensei assim, olha, agora ia passar assim um fim de semana a Paris e ia fazer, não sei se há algumas visitas assim nestes sítios antigos, mas um tour depois era exatamente, mas ia de qualquer maneira. De qualquer maneira. Olhem, estes quadros que tenho aqui atrás de mim são de orquídeas. Aqui, comprei-os ao lado do rio, naquela coisa que estão os artistas. Está assim um muro grande ao lado da catedral. Estão muitos artistas a vender muita coisa. E isto são antigas gravuras, que eles cortam os livros antigos e depois vendem gravura a gravura. E eu comprei estas 3 de antigas. Muito giro. Por acaso agora lembrei. E pronto, olha, para mim foi uma leitura espetacular. Dei 5 estrelas a esta leitura. Acho que é um livro que vai ficar sempre comigo. Não sei se algum dia me a relê-lo, porque há tanta coisa para ler, não é? Que a gente chega a um ponto que já não tem. É verdade. Que a gente se põe a reler. Eu agora parece que me lembro mais dos livros que leio. Eu antes lia coisas e depois não me lembrava nada do que lia. E agora leio, mas como leio e como tenho o canal do YouTube e tenho que fazer os resumos, falar sobre os livros. Voltar a falar outra vez, exato. Parece que fica mais um bocadinho, especialmente aqueles que gosto bastante. Por isso, não sei se irei reler, mas pronto, vai ficar na minha estante. Queria-vos só perguntar o que é que acharam destes, porque ele fazia muitas pequenas divagações sobre temas, nomeadamente aquele da impressora, da nova técnica da impressão, não é? O diabo que vinha da Alemanha, não sei o quê. Tinha aqui isso. Sabes que este livro, o Notre Dame de Paris, ganhou muito com a prensa. Pois, exato. Foi na altura em que apareceu a prensa e os livros ainda eram só manuscritos, e então ele editou o livro, e o livro pôde ser lido por um grupo muito maior de pessoas. E como ele queria divulgar e queria que se protegesse a arte gótica, que era a primeira intenção, a prensa teve uma grande importância para este livro e foi lido por muita gente. Mas eu gostei dessas partes, eu também. Eu, no geral, gosto assim desse tipo de digressões, até porque fica-se a saber sempre mais alguma coisa. Gosto. Sim, este livro aprende-se muito. Aprende quem tenha uma curiosidade natural por história, até por um bocadinho de política, a arte também, ciências sociais, saber como é que era. Há aqui muita coisa que se pode tirar, e eu à medida que ia a ler, especialmente nas primeiras partes, quando ele estava a descrever Paris, eu estava a pensar, bem, não há de haver se calhar nenhum autor que tenha descrito uma cidade tão bem que os historiadores que peguem aqui, eles quase que podem fazer quase um mapa, e seguindo por um mapa antigo, está muito bem explicado, está muito bem feito. É verdade. Pois era, quase que se consegue desenhar. É por isso que alguém que sabe desenhar muito bem. Sim, pois, exato. Ainda não havia Google na época, por isso ainda não deu. Já está muita coisa
modificada, muito deles lá. A cidade deve ter crescido imenso, imenso, desde esta altura. Mas é engraçado como certos, os palácios, o palácio onde viviam os reis, ainda não tinha. Eu nem sabia que o Louvre Era era um um palácio palácio. real. Eu não Pois. sabia. Para mim sempre foi um museu. Não, é ignorância mesmo. E já estive no Museu do Louvre, só para coisa, mas não sabia que a família real vivia, porque ainda não havia, se calhar, não havia, porque senão ele tinha mencionado aqui, ainda não Não, Versalhes só surgiu Versalhes, mais tarde, exatamente, pois. exatamente. Sim, acho que foi só já no tempo do Luís XIV, por aí. Sim, por Ou acaso, seja, já existia o pavilhão de Versalhes, era um pavilhão de caça, sim, aquilo sim, sim. existia, era como um pavilhão de caça, e ele é que foi aumentando aquilo e criando Sim. o palácio que é hoje. Não consegui ligar a construção de Versalhes, mas pensei logo, nesta altura ainda não havia, porque Pois. não tinha sido muito, muito falado. Os reis era sempre aquela coisa de sempre, não é? Aquela parte onde ele descreve a recepção do rei com Sim. os súbditos dele, na sala em que só havia uma cadeira, porque só o rei é que se sentava, os outros ficavam de pé ou de joelhos. É mesmo a rei prepotente mesmo. Tem estas coisas engraçadas, estás a perceber? Tem Sim. estas curiosidades muito, muito engraçadas. E há também uma casa, eu não apontei, mas há também uma casa que ele menciona aqui, que depois acabou por ser a casa onde o Victor Hugo viveu. Depois eu fui procurar qualquer coisa e está uma explicação sobre isto na Wikipédia. Mas acho que está uma obra espetacular e eu fiquei a pensar porque é que eu não li isto há mais tempo. Mas também há livros que se leem nas alturas certas e para mim Pois. esta altura foi muito certa Sim. para ler este livro que já estava ali encalhado há bastante tempo. E é isso, às vezes a gente tem um bocado de receio destes clássicos, têm sempre uma fama de serem livros disto e aquilo, e muito pesados e densos, e Sim. depois a gente vai a ver e até afinal poderá ter assim lê-se uma bem. outra palavra, mas depois acaba por funcionar. Há uma coisa que, um certo preconceito, às vezes que nós temos, lá está, a maior parte dos clássicos, na altura que foram escritos, eram para as pessoas, digamos que normais, não era só para os grandes eruditos. Então, nomeadamente estes que eram escritos em folhetins e que saíam com jornais, às vezes e tudo, era para o cidadão comum, não era para as grandes academias. Então, normalmente até são livros que falam bem connosco, digamos assim. Não são obras herméticas que a pessoa não consegue entrar ali, não consegue entender nada. Sim, portanto, acho que cada vez gosto mais. Eu achei a leitura bastante fluida, sem problemas, não muito maçuda. Houve várias pessoas que me disseram mas depois quando começar as descrições da arte gótica e a descrição da catedral, mas pensei que de ser só eu, porque eu gosto tanto ele podia estar a falar de catedrais que eu não me importava nada, porque eu gosto bastante, por isso não achei nada, mas nem sequer as outras descrições, a descrição de Paris e todos os pequeninos assuntos os apartes que ele fazia a contar coisas, foram bastante interessantes, Sim. educativos mesmo. Achei muito. O início, as primeiras partes também me gostaram, lá está, porque tem mais dessa introdução, dessa descrição, mas mesmo assim, pronto, é interessante. Claro, é que acaba por ter um ritmo mais lento, não é uma coisa que se lê afogueadamente. Sim. E daí, se calhar, há pessoas que não gostam tanto disso. Pronto. Uma coisa que eu fiquei, não é triste, mas não sabia que era assim, achei curioso. Pensei que o Quasimodo, supostamente tem um recito Quasimodo, pronto, que aparecesse mais, que ele acaba até por aparecer muito pouco. Neste caso, acho que até a tradução de Notre-Dame de Paris é muito mais fiel o título do que o Corcunda de Notre-Dame.
é Sim, apenas uma figura muito pequena na história toda. Sim, sim, apesar de ser E, principal, não é? Mas também não há. Como o livro alterna muito entre as partes, uma parte descritiva, uma parte da história, uma parte descritiva, uma parte da história. E a história deles, se nós formos ver, até não é uma história assim muito grande, complicada, ou não, um grande até, romance, ou uma grande. Não, é sim. uma história até, pronto, para a época, se calhar, curiosa, mas para nós que agora já vemos tanta coisa, até é uma história relativamente simples. Mas como o livro está Sim. intercalado com mais informação e coisa, a história está. Mas pronto, esperem só um bocadinho que eu tenho mesmo que atender esta chamada, está bem? força, força, sim, sim. Força. Fica lá. Pois eu achei isso, achei que ou seja, só a partir lá mais ou menos do meio daquela do acontecimento, não é? Sim, Lá sim. o outro mar acontece aquilo na pousada, lá na estalagem. Depois é que começa a haver realmente mais ritmo, mais ação, acontecem mais coisas, desenvolve-se mais. Até aqui achei assim mais lento, mas depois a partir daqui Uhum. foi com muito mais ritmo. Gostei dessa mudança de estilo, quase. E, e depois então o Corcunda lá tem mais intervenção e tem mais. Sim. E depois o fim, pronto, realmente, como há bocado o José estava a tentar dizer, eu não fazia a mínima ideia, porque lá está, eu nem nunca tinha visto o filme da Disney, só o vi mesmo agora. O que eu tinha uma ideia é que lá está, tinha a cigana e vários homens Pois. apaixonados pela cigana, pronto, era o que eu sabia do Corcunda de Notre Dame, não sabia mais nada. E claro, havia o Corcunda, um homem feio e coisa, também gostava dele. Mas, Uma pessoa fica a pensar que aquele tem mais foco porque lá está, o Corcunda de Notre Dame, exato, pois, ou mas seja, quando dão essa tradução ao título, dá mais foco a essa personagem e acaba até por pois. não ser a principal. Pronto. Mas E eu gostei muito da forma como as histórias deles estão todas tão bem intrincadas, ligadas, todas, todas muito coladas umas às outras, sem às vezes se perceber logo ao início. Gostei muito disso. sim, também, também. E, e depois mesmo que aparece lá o Pierre, por exemplo, de repente desaparece e depois quando volta a aparecer já introduz outro elemento, já Sim. e os outros, pronto, também. Uhum. Depois achei engraçado a ver a figura da Esmeralda, não é? Que no fundo é a que une os vários homens todos, e os vários tipos de amor que cada um tem por ela, porque Sim. enquanto o do Corcunda é um amor pronto, platónico, mas ao mesmo tempo puro e Sim. verdadeiro, o do Frolo mais possessivo, muito mais falta uma palavra Mais agora. carnal e ali cheio Exato, pois, de exato. contradições e fantasmas na cabeça dele, porque aquilo ia contra tudo o que ele Pois, acreditava, não é? exato. Tendo em conta que era um homem da igreja. Mas e que ele estava E disposto a deixar isso tudo por ela, estava disposto sim, a a certa admitir altura, todos os erros e todos os pecados para ela ficar com ele, para ela o amar. E o Pierre, pronto, também era um amor um bocadinho já mais, pronto, dava-lhe jeito que ela tivesse casado com ele, sim, para sobreviver, estava o seu que salvou, às garras da forca Desculpem e lá. depois não faz mal. E não depois faz o fim, mal. pronto, esse era mesmo em terceiro, era mesmo só, pronto, Sim, esse não é amor só do lado dela, do lado dele pois, não. exato, era só carnal também. Estão a falar Dos vários tipos de amor que cada homem tinha a Esmeralda, ou seja, Pois, cada coitado. um à sua maneira gostava dela, mas Sim. eh, Carnal, aquele pronto, o apaixonado, por quem ela se apaixonou, o Febo, depois sim, o amor inocente do Corcunda, coitado, pois, e exato, o obsessivo. Ela, pois, coitada, Sim, também tinha as partes todas. Eh, pois. conseguiu dar cabo da cabeça daqueles homens todos. pois foi. E o que é que acharam da violência?
Já estava à espera bastante mais violento do que eu, pelo menos, do que estava à espera, porque eu Sim, tinha aquela versão cândida da Disney e pois. ali partes, pronto, que são violentas. Eu estava à espera que fosse violento, porque, tendo em conta a época em que se passava, pronto, era uma época violenta. Por dar cá aquela palha, as pessoas iam parar à forca ou à fogueira, ou cortava-se a cabeça, Sim. era tudo muito assim. Então já é assim à espera, mas houve lá partes que me partiram o coração. Pronto. Sim. Eu li no início deste ano os Três Mosqueteiros do Dumas e também achei, para além de achar muita coisa, não sei se passa da mesma época, acho que não, mas é ali Não, próximo. não. É no Mais século tarde. XVII. Sim, Pois. sim, É século XVII, os Três sim, sim, sim. Mosqueteiros. E, mas também achei que dava um pouco de importância à vida, porque aquilo, qualquer coisa, Sim, qualquer rixa, qualquer coisinha, estava logo andava no lá tudo à papel. espadeirada, era E incrível. aqui também, E então o povo é sempre o primeiro esses a gostam, agir. esses quanto mais, É, quanto mais cabeças rolassem, mais eles Pronto, era o único divertimento que tinha, não tinha totalmente mais nada, dispensável. não havia coitados. televisão, é desculpa para muita coisa. É, Não havia televisão, mas é eu achei, verdade. e o destino, o final dos personagens, eh, que eu não sabia, sinceramente, foi Eu também não sabia que acabava assim, não fazia ideia. pois, eu também não, eu achei aquela É, parte, o último capítulo, bastante engraçado. Aquela parte do Quasimodo, achei bastante engraçado mesmo, e totalmente romântico, digamos assim. sim, Mas também era um fim, para uma personagem daquelas, eh, era um fim um bocadinho previsível, não é? Se a gente depois de acontecer, achamos previsível, mas eu não previ nada disso. Quando ele desapareceu, pensei, eu sinceramente pensava mesmo que ele, pronto, ficava para sempre na catedral lá a fazer o papel dele de eu também ia mais por aí. a Não estava à conversar com espera os daquele filhos, desfecho, a conversar com mas os é filhos e assim. com as gárgulas. Mas pronto, gostei do final, não é que seja um final feliz, mas gostei, achei que encaixou ali bem. Sim, Pois. eu também achei que sim. No fundo, ela ficou com a única pessoa que a amava verdadeiramente e desinteressadamente Sim, e que a queria pelo que ela era e pronto, que era oportuna e nunca lhe pediu nada, só a quis amar. Pronto. E o fim que Sim, não conta aquela sim, pena. e está tudo ligado, porque o que desperta e o que lhe abre os olhos ao Quasimodo, sobre o cardeal, é ele ver a reação do cardeal Foi. a rir, e foi aí que ele se E passou. aí ela sim. até a ser presa, a ser coisa, e ela não fazer nada quando a Pois, podia salvar. Pois. exatamente. Por isso, também, pronto, está tudo ligado, não é? Sim. Sim. Mas achei, está muito bem construído, está muito bem escrito. Já sei que ele escreveu mais coisas, já entretanto depois já estive a ver. Eu nem sabia, mas já vi que há mais obras do Victor Hugo e fiquei com curiosidade. Não, acho que não vou já para Os Miseráveis, mas ainda fiquei com curiosidade E de ler mais dele. há o das últimas horas de um condenado, não é? Os últimos dias de um condenado, Sim, que sim. acho que é até pequenino, Sim, em que não há nenhuma edição assim jeitosa, acho que é só. E há mais um agora eu do acho que é um que é o Homem que Anthony Ri, se não Fletcher. estou em erro. Acho que Ai, não sei se, Não sei, eu mas eu acho que não há, mas eu sinceramente acho que não há cá em Portugal. ah, eu sei que Que é pena, às vezes há certos autores que não são editados, ou são uma ou duas é, obras e eu encontrei bastante, especialmente em inglês. Há depois, autores que não têm uma obra editada pois. em Portugal, e autores bastante conhecidos. A Cátia foi abaixo. perdemos a Foi Cátia. abaixo. Perdemos a Cátia. Há bocado estás a dizer, tinhas o livro há 2 anos, não é?
O meu está março de 2015. Ok, então ainda está. Se tivesse preciso muito mais tempo. 2015. Mais tempo. Mas é uma coisa engraçada que eu gosto muito de leituras conjuntas assim para os clássicos. Acho que me funciona muito bem. Eu também. Se puxam ao outro. Sim. Não, e há coisas que a gente passa. Há coisas que a gente passa e não vê, ou que não te interessa tanto. É. E é interessante. Tem mais motivação para pegar. Olha, agora é desta que a gente vai ler junto. Eu ano passado, acho que foi o ano passado, ou há 2 anos já, li que foi a Célia que organizou a Ana Karenina. Ainda não li. Ana Karenina, que é uma grande obra, é russo, já não, e que foi super agradável. E curiosamente gostei muito mais da parte do outro personagem do que da Ana Karenina. Eu abominei a Ana Karenina em si. Gostei muito mais da outra parte do outro personagem que também há, que é importante, do que propriamente a parte dela. É uma personagem muito mais. Não, e é mais rude, mais cruel, mais fria, mais distante, e o outro não, é mesmo o oposto. Mas lê-se tão bem, é tão agradável. Sim, mas eu gosto também de ler. Assim, quando é 3 ou 4 pessoas, não gosto de grupos muito grandes. Pois, não, exato. Arrasta-se muito, e por isso gosto sempre, assim, 3 ou 4 pessoas. Pois, e assim com lemos. Umas datas. Nós tivemos também o nosso amigo Carlos, do Brasil, mas pronto, não conseguiu estar aqui. Mas pronto, as observações dele também foram sempre interessantes também. Eu gosto muito, já sigo o canal dele também, depois vou deixar o link do canal. Não, eu por acaso também já não tenho ido muito ao YouTube ver vídeos nem nada, mas eu também já seguia. Sim, foi um dos primeiros que eu segui. Sempre, e ele tem leituras muito semelhantes às minhas, e às vezes eu vejo leituras dele e interesso-me. Ele publicou agora, já não sei o que é que era, mas que eu vi, já não sei o que é que ele publicou agora, de qual, mas que eu também, olha, este também é interessante. Também quero. Exatamente. E há coisas que às vezes estão editadas no Brasil e depois não estão cá. Depois cá não estão traduzidas. Não. Já voltaste outra vez. Foi-se abaixo. Opa, vocês desculpem, fiquei sem bateria. Não estava a reparar que isto estava aí tudo à vida e pronto, fiquei apagada. Estávamos só a dizer que gostamos de ler estes livros, estes clássicos, assim em conjunto, que dá mais estímulo, às vezes dá mais estímulo a ler. E vemos opiniões diferentes, e às vezes vemos coisas que uns chamam mais a atenção a uns. Eu já tive livros que li porque estava a fazer uma leitura em conjunto, que se calhar não leria sozinho. Não, exato. Sim. E às vezes a própria leitura e a própria discussão é muito mais interessante do que o próprio livro. Em alguns. E depois, como são livros tão ricos, a gente precisa de exteriorizar a opinião, precisa de falar e comentar com alguém. Não foi por isso que eu vi, foi por isso que eu também vi no YouTube, que eu também no Instagram. Porque eu gostava eu tinha uma amiga, uma antiga colega do trabalho, que depois que eu trabalhei durante 13 anos num banco, e ela é que ficou, foi a única pessoa com que eu sempre troquei livros, e eu empresto a ela empresta-me a mim, e falamos. Porque não conhecia. Agora, entretanto, desde que tenho o canal, até pessoas que eu conheço do mundo das orquídeas, por exemplo, nunca falei de livros, do mundo, ou as pessoas das orquídeas, também leem. Agora descobriu-se. Viram que eu também gosto de ler e agora falamos. E os livros são bons, é para isso, é para partilhar e para conversar. Sim. Eu às vezes tenho pena porque não tenho assim pessoas à minha volta que pronto, às vezes a minha mãe gosta de ler, mas lê assim um livro, vai lendo devagarinho e eu leio muito e vivo muito a coisa dos livros e às vezes tenho pena de não ter assim ninguém para falar. Meu marido, por exemplo, não gosta de ler. Então é bom ter assim, alguém com quem falar sobre uma coisa que se gosta tanto, não é? Sim. Bem, eu só para concluir, não sei o que é que vocês acharam, mas para mim a Catedral de Notre Dame foi
a personagem principal É a do personagem livro. principal. É Não há margem para. Até porque os Os outros são apenas adereços. são o que a Ana disse, são personagens pequeninas. O Corcunda, Sim, ela também tem um. Talvez o Cardeal seja assim um bocadinho mais. Porque é mau. sim, Mas elas não têm. A personagem principal é mesmo a catedral. Tudo se passa na catedral, à volta da catedral, sim, e está sempre a catedral à vista. É uma é boa. verdade. Ela É é uma caracterizada bonita. em todos os aspectos da arquitetura, das fundações, do envolvimento com as pessoas, do que significava para o comércio, de tudo. É tão Sim. caracterizada todos os aspectos que por dentro e por fora e por baixo e por cima, enquanto que as outras personagens, lá está, servem só para descrever a catedral. Circulam à volta da É. circulam. Eu nunca pensei gostar tanto de um livro pronto, que tivesse essas características, porque normalmente uma pessoa prende-se mais um grande personagem, pronto, mas eu gostei muito, foi uma leitura mesmo. Eu tive um projeto de leitura que ainda continua quando encontro uma obra, falo sempre nisso, que era ler, chamava-se Livros com Casas. Era livros em que havia uma casa que era uma personagem, era como se fosse uma personagem do livro. E li agora, e li aquela a casa, a ilustre casa de Ilustre Casa de Ramires, Sim. Casa de Ramires do Essa Queiroz, li. Por acaso esse ainda nunca li. Olha, é muito bom. Do Essa, para mim, do Essa e do Essa no campo, porque o Essa tem romances citadinos, foi um dos melhores. Gostei, é muito parecido com A Cidade e as Serras. Eu gosto tanto desse. Tem o mesmo aquela coisa de viverem fora da cidade. Gostei muito de ler. E a casa é ali o ponto fulcral. Tem uma torre, há uma torre que é característica, né? E é uma personagem. Eu gosto muito de histórias à volta de casa. Se quiseres ler também, há umas obras de um espanhol que eu agora não sei dizer o nome, mas Ildefonso Falcones. não, é um que o primeiro chama-se O Castelo, o segundo chama-se A Cidade. Zueco, qualquer coisa Zueco. Exatamente. Eu ainda só li O Castelo, mas o Castelo é muito giro, é sobre a construção de um castelo, que existe, na verdade. E também tudo se dá à volta da construção. Eu ia falar era da Catedral do Mar. Sim, não li. Não li, mas assim, ainda também não vi a série porque quero ler. Estás a perceber? A Catedral do Mar, eu sou sincera, há coisas que já não me lembro, aliás, o essencial da história eu já não me lembro, já li aquilo há muitos anos. Mas o sentimento que aquilo me deixou, que aquele livro me deixou, eu recordo-me perfeitamente. Porque lá está, como aos Pilares da Terra, a Catedral, e como a Catedral é o principal, não é? Pois as personagens gravitam ali à volta. Mas aquilo tem umas personagens tão horríveis, tão mesmo vilãs, que a gente odeia e vive para odiar e fica a sofrer com o personagem principal e sente as dores dela de uma forma que eu vibrei com esse livro. É espetacular. É uma descrição muito cativante. É uma catedral que existe, lá está, é a Catedral de Santa Maria del Mar, em Barcelona. E é fantástico, esse livro é maravilhoso. É assim, qualquer coisa. Também quero ler, e não vi a série por isso mesmo. Pois, eu também ainda não vi, apesar eu gosto de ler primeiro o livro para poder tirar mais E até existe uma continuação, mas também ainda não li, pronto. Sim, pois. Mas essa Catedral do Mar aconselho vivamente, que é mesmo aquelas personagens vibrantes que nos agarram e que a gente vive e sofre com elas. Ok. Olha, só quero vos agradecer por terem participado na leitura. E houve momentos que, entretanto, tive uma viagem pelo meio e tive uma feira de orquídeas pelo meio. Houve uns momentos em que não estava ali tão ativo, e a leitura até se arrastou um bocadinho mais do que eu queria.
porque entretanto também estava a ler outra coisa ao mesmo tempo e o tempo não dava para tudo. E fiquei muito cansado com a exposição das orquídeas, mas pronto, agradeço-vos terem-me acompanhado a leitura e terem dado a vossa opinião. Como vos disse, é sempre muito melhor quando temos assim pessoas para ler. Também há pessoas que é melhor não aparecerem nos grupos de leitura. Mas é por isso que eu estava a dizer, fico sempre com vocês, pois eu quando houver leituras conjuntas, sempre para, se quiserem, nos acompanhar nas leituras, tá bom? Obrigada. Obrigada também. Ok, obrigado. Tchau. Deus, boa noite, tchau. Até à próxima. Tchau, boa noite, até à próxima. Igualmente. Boas leituras.